pessoal, eu sou Luciana Ultramar César, sou psicanalista, estou aqui nesse momento fazendo uma aproximação nesses tempos de isolamento social, trazendo algumas reflexões a propósito da infância, meu objeto de estudo e de prática também. Sabemos todos e estamos todos de acordo que são momentos importantes de cuidado de si e de cuidado dos outros. Existe um real que se impõe e que traz transformações e um certo desordenamento e uma tensão constante. As crianças estão em casa e os pais precisam trabalhar. Salientando que quarentena não é a mesma coisa que home office, porque os pais estão trabalhando desde casa, mas as crianças estão o tempo todo ali. Então, o que fazer, né? As minhas reflexões vão nesse sentido. As crianças maiores, justamente por terem mais recurso, elas conversam com os amigos de modo virtual, elas jogam de modo virtual, elas têm as tarefas da escola que estão em andamento, elas podem jogar com os irmãos, brincar, né? E aí eu chamo a atenção para a questão da importância também do brincar sozinho. Uma criança tem que ser capaz de brincar sozinha, de sustentar um faz de conta, um processo de imaginação, de fantasia, de criatividade. O brincar de faz de conta, ou seja, o brincar sustentado por conta própria, é um processo importantíssimo no desenvolvimento psíquico infantil, porque brincar é um trabalho sério de constituição da subjetividade, um trabalho elaborativo dos conflitos, dos desafios que a criança enfrenta, de suas angústias. Então, brincar é um trabalho sério que promove uma estruturação subjetiva, o desenvolvimento da inteligência, do pensamento simbólico, de inúmeros recursos que a criança vai ter ao seu alcance, inclusive para desenvolver a aprendizagem. Mas e os pequenos? Os pequenos, eles demandam muito mais dos adultos nesses tempos, porque uma criança bem pequena, um bebê, não sabe ainda, não tem ainda as condições de brincar por conta própria, de fazer um faz de conta. Um bebê precisa ser brincado. Vou dar um exemplo, o brincar de cadê-achô. O brincar de cadê-achô é um brinquedo, é um jogo constitutivo sustentado no laço com o outro, porque a criança não consegue fazer sozinha, é o adulto que espontaneamente, né, propõe essa brincadeira, que tem uma série de aquisições importantes intrínseca. A constituição toda da alternância presença-ausência, separação, reencontro, né, e que são brincadeiras que ajudam a estruturar a subjetividade do bebê e da criança bem pequena. Mas é um brincar que exige, que demanda o laço, a interação com o outro, esse outro significativo, esse outro cuidador, e que nesse brincar tem todo um prazer compartilhado. Tá? O risco que eu gostaria de chamar a atenção nesses tempos, então, em que os pais estão em casa, precisando trabalhar, e as crianças também, longe da escola, né? Os pais sem tanto tempo para interagir com as crianças, o risco que se corre de que elas fiquem expostas a intoxicações eletrônicas, né? Que elas fiquem demais interagindo com os dispositivos digitais. Porque na primeira infância partimos do pressuposto de que toda a constituição subjetiva deste ser, né, que está construindo o seu psiquismo, se dá na relação com o outro, no laço afetivo e nos momentos principalmente de prazer compartilhado.
de modo que a tela de cristal líquido não pode substituir de maneira excessiva o encontro interhumano. Então eu chamo a atenção, né, para que a gente fique atento aos exageros, aos excessos, porque em que pese toda a ajuda que a tecnologia nos dá, ela também seduz e pode ser usada de modo demasiado, e isso não é sem efeitos. Outra reflexão que eu trago para compartilhar com vocês é o risco de se achar que tem que ter tarefas o tempo todo, inclusive as crianças. E o brincar como potência de encontro se torne também um brincar tarefeiro, que é muito distinto de momentos lúdicos compartilhados. Que cada família, a seu modo, possa encontrar potência nas atividades do cotidiano. Por exemplo, a criança ajudar a arrumar a mesa, contar os talheres, os guardanapos, aí já temos a matemática, ajudar a cuidar do animalzinho de estimação, a consideração pelo outro, o cuidado com o outro, cuidar das plantas, ver filmes juntos. Existem famílias que têm muita dificuldade de ter intimidade com a sua própria casa, justamente porque essas atividades são realizadas por outras pessoas. Então, esse resgate das tarefas do cotidiano miudinho, realizadas pela própria família, podem ser momentos lúdicos riquíssimos e compartilhados. Ou também momentos em que a criança esteja só brincando, né? Deixando a infância acontecer. Momentos privados de cada um, onde cada um também esteja fazendo as suas próprias coisas, ou às vezes tendo um momento livre de ócio reflexivo, né? Também é importante levar em consideração. Outra questão importante: contar e ler histórias para as crianças, né? Os contos infantis são um poderoso, um riquíssimo recurso simbólico disponível, né? De acesso que a cultura, né, nos oferece e que são um precioso recurso. Mas também, não só ler histórias, contar histórias do real, o que está acontecendo no mundo. Porque as crianças, elas percebem os rostos dos adultos, né, e as suas feições de preocupação. Então é importante também que as crianças saibam o que está acontecendo no mundo, até porque existem muitas desigualdades, existem muitas situações de crianças que são muito distintas daquelas crianças das nossas relações, tá? Até porque as crianças, nesse encontro com esse real, elas vão se dar conta que os pais não podem protegê-las de tudo. E esse é um aspecto do real muito importante e que promove uma série de elaborações importantíssimas para o crescimento das crianças. Então, pessoal, um grande abraço, um abraço solidário, e que possamos todos nós, depois desta travessia, nos tornarmos pessoas melhores.